Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, né? Rumo a Apocalipse. Estamos aí no livro de Jeremias. Se você está chegando aqui a primeira vez, né, e se deparou com a gente lendo Jeremias, volta lá, tem uma playlist aí no canal, você pode encontrar lá de Gênesis até aqui já. Estamos já quase encerrando, né, o Velho Testamento, falta poucas coisas para a gente chegar no Novo Testamento, mas eu queria desafiar você a não somente receber para você, mas compartilhar também com outros, tá bom? Já deixa seu papelzinho, sua caneta separada para se o Senhor compartilhar algo no seu coração, para se algum texto despertar os seus olhos, ou você tiver dúvida de algo, deixa anotadinho, envia para a gente no comentário, ou pessoalmente, ou no nosso WhatsApp, tanto faz, tá bom? Mas o importante é que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem falado conosco, tá bom? Meu olho hoje está um pouco irritado, não sei se dá para perceber no vídeo, mas é esse tempo seco, né? Mas Deus é bom demais. Vamos lá? Vamos orar para que a gente possa começar? Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo, por mais essa oportunidade, Senhor, de juntos lermos a Tua palavra, Senhor. Obrigado pela ferramenta, o YouTube, obrigado por cada um que tem lutado e permanecido na Tua palavra, Senhor, que tem avançado e seguido, Senhor, e juntos nós completaremos, ó Deus, alcançaremos esse ano, ó Deus, algo que para muitos é tão difícil de alcançar, Senhor, mas nós alcançaremos, Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos, felizes, atraídos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada linha deixada pelo Senhor através dos Teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, continue falando conosco, abra o nosso entendimento e nosso coração para compreender aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Jeremias capítulo 15. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhe mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quem tem compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você está? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você vive se desviando, por isso porei as minhas mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Eu os espalhei ao vento como palha nas cidades dessa terra. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, pois não se converteram dos seus caminhos. Fiz com que as suas fiz com que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia, trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela, o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante de seus inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz, pois sou um homem em luta e contenda com a terra toda. Nunca emprestei, nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor me disse: eu certamente o fortaleci para o bem e intervi por você, na época da desgraça e da adversidade por causa do inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte ou o bronze? Diga a este povo: darei de graça a sua riqueza e aos seus tesouros com um despojo,
por causa de todos os seus pecados em toda a sua terra. Eu os tornarei escravos de seus inimigos numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá um fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim, vem em meu auxílio, vinga-me dos meus perseguidores, que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim, e me encheste de indignação, porque é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável. Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-los e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e resgatarei das garras dos violentos. Jeremias capítulo 16. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nessa terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão eliminados, alimento das aves e dos animais. Porque assim diz o Senhor: não entre numa casa onde há luto, não vá prantear, nem apresente condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Tanto grandes como pequenos morrerão nesta terra, não serão sepultados, nem se pranteará por eles. Não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entrem numa casa em que há um banquete para se assentar com eles, a fim de comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: farei cessar neste lugar diante dos olhos de vocês, e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você falar todas essas coisas a este povo e eles lhe perguntarem por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós, que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus, diga-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses e aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram a minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso, os lançarei fora dessa terra, para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde eles os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso, mandarei chamar muitos caçadores,
e eles os caçarão, em cada monte, colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu lhe retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti verão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhe fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Portanto, eu lhes ensinarei. Desta vez eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força, então saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias, capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros, eu os darei como despojo, como preço por todos. Os seus pecados nos altares idólatras, em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu lhe tinha dado. Eu o farei escravo dos seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá ela não temerá quando chegar o sol, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meio de injustos é como a perdiz, que choca os ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final ele se revelará um tolo. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar do nosso santuário. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos os que abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonarão o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Ah, os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insiste eu contigo para que afastasses a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça. Destrói-os com destruição dobrada. Assim me disse o Senhor: vá, colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém, e diga-lhes: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá.
todo o Judá e todos os habitantes de Jerusalém. Vocês que passam por estas portas, assim diz o Senhor, por amor à vida de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas nem fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia do sábado. Não levem carga alguma para fora da casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção, foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Mas, se vocês tiverem cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas dessa cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas desta cidade, em companhia de seus conselheiros. Eles e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. Virá gente da cidade de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim e de Cefelá, das montanhas e do Neguebe, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso e ofertas de ação de graças ao templo do Senhor. Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia do sábado, porei fogo nas suas portas que consumirá os seus palácios. Jeremias, capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. Ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se na outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: pergunte entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisas tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano das suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça como o vento leste. Eu os dispersarei diante dos inimigos, eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias.
pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada o que ele disser. Atente-me, ó Senhor. Ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti, para interceder em favor deles, para que desviassem deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apague diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Jeremias, capítulo 19. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Hinnom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: sobre este lugar trarei desgraça tal, que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com sangue inocente. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimar incenso aos seus filhos, como holocaustos oferecidos a Baal, coisas que não lhe ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar de Tofete ou Vale de Ben-Hinnom, mas Vale da Matança. Esvaziarei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer à espada perante os seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e darei os seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que esta cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei com que comam a carne de seus filhos e de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhe as vidas lhe infligiram durante o cerco. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e a seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso e todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebidas e aos seus deuses estrangeiros. Jeremias voltou então de Tofete para onde o Senhor o mandara profetizar. E, entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor de todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Jeremias, capítulo 20. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer,
o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando o pastor mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: O Senhor já não o chama de pastor, e sim de Magor Missabibe, pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, todas as suas produções, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como um despojo para a Babilônia, e você, pastor, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. O Senhor, tu me enganastes, e eu fui enganado. Foste mais fortes do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando terror por todos os lados. Denuncie-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhe trará completa vergonha. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele salva o pobre das mãos do ímpio. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: Você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez a minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção? E a gente vai parar por aqui, né, nessa oração triste, né, de Jeremias, mas é algo que o Senhor nos chama, né, a proclamar uma mensagem. Se Ele tem para você uma mensagem assim como Ele tem para Jeremias, você vai proclamar ela a vida inteira, né? Então, que o Senhor derrame sobre nós o poder dele. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até amanhã.